Bom dia, um beijo, um abraço, um cheiro. Deus abençoe. Que eu estava mais quietinha, eu cheguei e fui lá pro fundo, porque eu costumo me distrair assim, né? Então eu falei, hoje eu vou ficar mais quieta, mas depois no final a gente se abraça, se beija, amém? Eu quero agradecer a Deus, é motivo de muita alegria, muita gratidão, porque já fazia um tempo que eu não trazia uma palavra e no último café das mulheres, chá das mulheres, né? Deus preparou e hoje eu tô aqui para a glória de Deus, né? E eu sempre peço a Deus para Ele confirmar. E eu estava orando por isso, de poder voltar a trazer a palavra, porque é uma coisa que eu gosto muito, de receber em casa, de ministrar a palavra. Só que há tempo para todas as coisas, né? E eu recebi uma palavra há uns 2 meses atrás, e eu estava orando, e no meio da palavra, que era uma mensagem pelo YouTube ao vivo, né? Uma live, e o Senhor falou assim: aquilo que você pensa que você perdeu, o Senhor vai te restituir. E eu, meu Deus, a gente pensa um monte de coisa, né? Porque a gente todo dia fala com o Senhor, fala uma coisa diferente, às vezes é no âmbito pessoal, emocional, família, finanças, mas eu coloquei diante do Senhor e Ele falou assim, com essas palavras: coloque na sua agenda, no seu calendário, daqui a 52 dias, Deus vai te entregar de volta aquilo que você pensa ter perdido. Amém. Coloquei lá. Bom, se eu recebi isso há 2 meses atrás, né, 52 dias atrás, na hora eu fui lá, peguei a caneta e risquei na minha folhinha. Tá lá riscado. Esqueci, né? Porque a gente não fica assim, ai, Senhor, é hoje, é amanhã, a gente entrega e pronto. E várias coisas foram acontecendo e uma pessoa me chamou para conversar e falou, e me entregou uma palavra, falou assim: descansa, entrega, que Deus tem algo para fazer na tua vida, mas Ele só vai fazer se você descansar e entregar. E eu, mais uma vez, descansei e entreguei. E estou aqui para a glória de Deus. Quando foi essa semana, eu estava com muito problema na coluna, eu tenho problema de desgaste, né, por conta da profissão. Só que estava demais, sem dormir, sem dormir, sem dormir. E eu acabei comprando um colchão, porque eu achei que era um colchão. De fato, o colchão não estava bem, mas não era, irmão. Era para sair da cama mesmo e acordar de madrugada e ficar de joelho, né? E a semana passada eu estava com tanta dor na coluna, que eu estava precisando tomar medicações. Cheguei a parar no pronto-socorro, tomei medicação, tomei 2 injeções e cada dia mais apertando essa dor. O pastor Anselmo fez o convite de eu trazer a palavra no começo do mês, eu aceitei. E quando foi a semana passada, eu estava lavando louça e olhei na folhinha. Era dia 19. Oh, Deus. O dia que o Senhor marcou para você estar aqui. O dia que o Senhor falou que ia me entregar algo que eu pensei ter perdido. Então, glória a Deus, Senhor, eu quero te agradecer que o Senhor cumpriu. Às vezes a gente perde tempo, né, vendo coisas aleatórias no celular, mas naquele dia o Senhor preparou uma promessa e o Senhor está cumprindo. Eu quero louvar e engrandecer o teu nome, porque é hoje, Senhor. Renova em mim, Senhor, o desejo de pregar, de levar a tua palavra, de ministrar, de exortar, de abraçar, como a Bruna falou durante o louvor, Senhor. Usa-me, Senhor, sonda-me, Senhor, esvazia-me, Senhor, para que eu possa trazer a palavra nessa manhã. Senhor, em nome de Jesus, já foi orado pela minha vida, por tudo aquilo que o Senhor fará nesse lugar, mas eu quero orar pela vida de cada irmão que está aqui. Senhor, tira toda a distração, toda a preocupação com o que vai fazer depois que chegar em casa, com o que vai fazer na segunda, na terça, o mês que vem, até o fim do ano. Tira, Senhor, tira. Limpa, Senhor, limpa a mente, Senhor. Recebe, Senhor, cada pensamento aqui nessa manhã, que cada um deles seja cativo a Ti, para ouvir essa palavra, não só ouvir, mas se deixar ser ministrado por ela, Senhor. Não a mim, Senhor, mas a Tua palavra, Senhor. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém.
E mais um testemunho em relação a isso, que quando eu voltei da minha cirurgia, que eu fiquei passei por 3 cirurgias durante um ano, eu voltei na pandemia. Então foi uma loucura, quem é educador aqui sabe tudo o que aconteceu, aulas online e tal. E eu percebi que eu desenvolvi burnout, que dificuldade de ler, porque eu ficava o dia inteiro a gente lendo para aprender a passar vídeo, isso, aquilo. Então, toda vez que eu tinha que me concentrar numa leitura, me concentrar em falar alguma coisa, eu ficava perdida. Até mesmo na hora de eu falar, parece que me dava um apagão. E isso também o Senhor me curou, porque eu estou aqui hoje. Eu não falei não. Eu consegui ler. Ontem o Felipe chegou em casa, 1h pouco da manhã eu estava lendo e eu estava escrevendo e eu apaguei a luz porque o meu olho começou a arder e ele, mãe, vai dormir. Ele, acho que foi até ele que tirou o celular do meu lado porque eu estava ouvindo a palavra e, né? Então, eu não estou sentindo o mal-estar que eu sentia antes quando eu tinha que falar. Era uma coisa assim, até mesmo em casa, com visita, se eu tivesse que ler a Bíblia, ministrar, as letras se embaralhavam e eu dava aquela sensação de ansiedade, né? E eu também fui descobrir que isso foi desenvolvido por causa do burnout, né? Mas enfim, nós não estamos aqui para falar disso, estamos aqui para falar de outras coisas, mas eu vou trazer a palavra de um jeito mais doce possível, porque assim é o Senhor, a presença dele é doce, é mansa. Então, eu queria compartilhar com vocês hoje o Salmo 23. E eu separei uma pessoinha que eu não conheço, mas muito especial, que encanta meu coração e eu vejo todo dia com meu neto. Eu separei essa pessoa para ler junto conosco o Salmo 23, tá bom? Eu tô descalça, não reparem. Amém! É doce, né? Eu tô vendo aqui, tem rostinho sorrindo, tem lágrima no cantinho, porque assim é o Senhor. Ele é doce. A presença dele é doce. Ela traz um calorzinho no coração, ainda mais vindo de uma coisinha tão gostosa dessa, né? Então eu queria falar com vocês sobre esse salmo, porque quando eu me preparei para trazer essa palavra, né? Comecei a me preparar, pedir para Deus me dar direção. Tudo que eu via me levava ao Salmo 23. Tem uma pessoa que nem sabe, eu vou compartilhar com ela hoje sobre isso. Todo dia ela me mandava um devocional sobre o Salmo 23, de uma semana para cá. E eu vejo tem uma igreja que eu sigo que ela tem um grupo de oração e de missionárias, e ela está 2 semanas falando do Salmo 23. Então eu não só pude, eu vou pregar isso, que é mais fácil, não. Foi algo que o Senhor foi me levando e eu quero entregar para os irmãos hoje. Então vamos lá? Preciso ler de novo o Salmo ou vocês conseguiram com essa fofura ver? Tá tudo bem? Amém? O autor do Salmo 23 é o rei Davi. O texto é uma das orações mais ouvidas e faladas no mundo. Até mesmo quem não é cristão, não se denomina cristão, fala, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, ela é conhecida no mundo todo.
ela foi foi inspirada quando o rei Davi estava fugindo do exército inimigo. Ele estava no meio de uma rocha no deserto e ele estava com medo. Naquele dia ele estava com medo. Então, quem conhece a história do rei Davi sabe que ele era um rei valente, que ele não temia as batalhas, mas naquele momento ele se sentiu fragilizado. E o que ele fez? Ele buscou a presença do Senhor. Quantas vezes a gente está em alguma angústia, passando alguma luta, e a última coisa que a gente faz é buscar a presença do Senhor. A gente liga para um, liga para outro, conta o que aconteceu, mas a gente não vai se derramar na presença do Senhor pedindo para que Ele dê direção, para que Ele nos acalme, para que Ele abra a nossa visão, para que a gente possa passar pelo processo. Davi, ele foi escolhido por Deus ainda menino. Ele era um simples pastor de ovelhas. Ele as tratava com carinho, responsabilidade, estava sempre atento aos perigos que rodeavam e não hesitava em protegê-las. Vocês conhecem a história do leão e do urso, né? Davi, ele conseguiu derrotar o leão e o urso. E foi isso que ele falou para o rei Saul, que durante as batalhas dele, ele conseguia, né? Com a força do Senhor, ele conseguia vencer os perigos e cuidar das ovelhas dele. Assim é o Senhor conosco. Né? Ele está ali, ele está vendo e ele está batalhando por nós, ele está lutando por nós, ele está vendo os leões e os ursos que têm se levantado contra a nossa vida e a gente nem imagina, mas ele está cuidando e ele está derrotando, porque a palavra de Deus fala que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor e nos livram, mas quem dá ordem é o Senhor, é Ele que dá ordem. Vai lá, vai, guarda o Cabral, guarda a Rosana, guarda a Kátia, guarda a Tereza, guarda o Silvio, o Felipe. Pastor Felipe, ele que manda, ele que dá ordem. Amém? Ele também reconhecia quando as ovelhas estavam cansadas, feridas, ele as tratava. Então, o Senhor muitas vezes, ele permite, né, o cansaço, ele permite as feridas, mas Ele mesmo vem com bálsamo e traz a cura que a gente precisa. Ele sabia que Deus era com ele em todas as circunstâncias. Será que você tem certeza que Ele está com você em todas as circunstâncias? Você tem essa certeza hoje? Se você não tem, eu espero em nome de Jesus que até o final dessa ministração você consiga ter essa certeza no teu coração. No versículo 1 ele fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada, nada não faltará. Vida, não faltará paz, não faltará descanso, não faltará vitória, não faltará cura, não faltará nada. Não é só faltará, é nada, em todas as áreas da nossa vida. Aqui ele fala, ele me faz repousar em pastos verdejantes. E eu coloquei aqui que o Senhor, ele permite algumas etapas, alguns ciclos, né? Cada um vai dar uma palavra que quiser, alguns momentos da nossa vida. Então, no versículo 2 ele fala que ele me faz repousar em pastos verdejantes. Amém? Eu pedi para o Luiz, ó, olha que coisa linda, né? Só da gente ver, já traz uma paz, né? Esse lugar de abundância, esse lugar de descanso, de refrigério, é assim que o Senhor nos leva. Ele nos leva às águas tranquilas também. O que é águas tranquilas? Tá tudo bem, tá em paz, a família tá bem, os filhos estão bem, tem dinheiro na conta, né? Vamos trazer para o nosso contexto. Tem dinheiro na conta, não preciso me preocupar, né? Esses são os pastos verdejantes que nós, né, visualizamos muitas vezes. Deus, Ele me ama, cuida, realiza meus sonhos, me protege, me mima. Quando você está nessa etapa dos pastos verdejantes, você não se preocupa com roupa, você não se preocupa o que você vai fazer amanhã. E é algo engraçado, interessante e às vezes até triste, porque quando você está na fase do pastos verdejantes, você faz o quê? Descansa. Só que a gente tem que descansar, mas vigilante no Senhor.
Não é descansar, deixa a vida me levar, amanhã eu vejo o que eu faço. É você fazendo a sua parte, mas no descanso do Senhor. Só que aqui, ele fala que você pode deitar nessa fase, porque ele está cuidando de você. E aí você se acomoda. E qual é o maior problema? Quando a gente está nessa fase, a gente não se prepara para outros ciclos que podem vir. É como um dia está tudo bem, um dia você está com tudo certo, e você perde alguém, e você adoece, e você tem um problema que você tem que resolver ali, você não tem solução para resolver. Esse momento é um momento que muitas vezes o adversário das nossas almas, ele aproveita para poder tirar a nossa visão do Senhor. Porque a gente vai para o descanso, mas a gente vai para um descanso total, né? E às vezes esse descanso faz com que a gente até pense, eu tenho tudo, eu não me falta nada, não preciso me preocupar com nada, e a gente vai, né, baixando a guarda. E o inimigo, ele só está esperando isso. Você descansar, você fechar os seus olhos e falar, tá tudo bem. Nós não podemos descansar nesse ponto. O descanso do Senhor é aqui que está falando, é o descanso de entregar, de colocar diante do Senhor aquilo que cada um está vivendo, aquilo que cada um está passando, e dizer, Senhor, eu quero descansar no Senhor. Não é descansar, agora eu não quero saber mais de nada, agora eu não tô nem aí, né? Um dia desse encontrei uma pessoa e perguntei do filho dela, desse tamanho. Tá naquela fase difícil. E ela falou assim, não quero saber mais, já entreguei para Deus. Eu falei, não é assim. Entrega a Deus, mas faz a sua parte. Autoridade, respeito, obediência. Então, nós seres humanos, a gente às vezes também fala assim, Senhor, não é assim. A gente também tem que fazer a nossa parte. A gente tem que se colocar e falar, Senhor, aonde eu entro aqui? E se ele falar vai, você vê. Se ele falar fica, você fica. Porque também se ele não falar vai, você não for, é uma coisa. Se ele falar fica e você for, é outra coisa. E eu acho que essa é a parte mais difícil da gente viver. É descansar, entregar e obedecer. Muitas vezes a gente faz como uma criança, né? De manhã fala uma coisa, de tarde fala outra, ou é que nem o burrinho do Shrek. Tá chegando, tá chegando, tá chegando, tá chegando. Não, descansa e confia. Descansa e entrega. Amém? Ele fala no versículo 3. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. É o teu nome? Ele fala de quem? Do seu nome. Então, se Deus usar a sua vida para fazer qualquer coisa, para abençoar, para ser bênção, é a glória do Senhor. Aleluia. É o seu nome, não é o nome da Tânia, não é o nome de ninguém. E muitas vezes a gente se acha, né? E aí Deus pega ela, pega, e ele pega porque ele é amor, mas ele também corrige. Porque ele nos quer caminhando na onde ele projetou. Porque ele tem uma promessa, ele tem algo a cumprir na vida de cada um que está aqui nessa manhã. Só que tem umas etapas que a gente precisa, né? Quando o filho é pequeno, ele é totalmente vulnerável, totalmente dependente. Você vai lá, você troca uma fralda, você dá um mamazinho. Depois, quando ele cresce um pouquinho, você leva ao banheiro. Depois você ensina ele se cuidar sozinho, autocuidado sozinho. Depois ele come sozinho. Depois ele brinca um pouquinho na calçada. Depois ele vai numa padaria. É assim, a vida da gente é assim. O Senhor, ele vai nos amadurecendo e vai falando, pode ir até mais um pouquinho. Aí você ensina ele a pegar o ônibus, aí você coloca ele num curso, depois ele já vai sozinho. É assim, a nossa vida vai ser assim até o dia do Senhor, até o dia que ele nos recolher. Todo dia nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, para viver o que Deus quer pra gente. Só que a gente, muitas vezes, se faz como aquela criança de 6 anos, né? Não quero guardar a mãe brinquedo, outra coisa, eu não quero fazer isso, né?
A gente faz sim, a gente bate o pé, a gente faz birra em casa, a gente faz birra com o marido, com a esposa, com os filhos, a gente inverte os papéis. Um dia você manda com autoridade excessiva, outro dia você é negligente. E é assim, só que se a gente estiver ali pedindo para Deus, guia-me pelas veredas da justiça, Ele vai guiar. Ele vai guiar. Eu fiz uma pesquisa e quando a gente pede isso, significa que a gente está pedindo a Deus para que Ele dirija os nossos passos por caminhos honestos, bom, e para que a gente viva com a integridade da paz. Então, quando você fala, Senhor, guia-me pelas veredas da justiça, é isso que você está fazendo. Você está pedindo para Deus te guiar. E se acontece de você não estar no caminho certo, isso não é culpa de Deus, é sua culpa. E nós temos que ter maturidade, nós temos que ter responsabilidade de entender que nós temos que cumprir a vontade de Deus. Nós temos que entender o que Ele quer falar conosco. E para isso a gente precisa buscá-lo, a gente precisa se dedicar, a gente precisa ouvir, né? Deus, Ele fala, Ele deixou a palavra para que cada um de nós tenhamos, né, um parâmetro de paz, de justiça, daquilo que nós temos que fazer. Mas Deus envia pessoas também para cuidar da gente, né? Deus envia os irmãos, o pastor, às vezes Ele coloca até uma criança, né, para falar algo para a gente. Então a gente tem que estar atento a isso. Às vezes você não, quem aqui é mãe ou quem tem crianças em casa, às vezes você fala uma coisa para a criança, ela vem com uma que você fala, meu Deus, está me ensinando. Né? Tomei uma, agora ficou até todo, você fica sem saber o que falar. Então é assim. Então eu acho que o caminho hoje, né, a mensagem hoje é: você está preparado para pedir para Ele te guiar pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, não é da sua vontade, do seu jeito? Amém? Isso, gente, se estende não só dentro da nossa casa, tá? Ele nos guia na vereda da justiça no nosso trabalho também, na igreja também, na festa de família também, com os vizinhos também. O que será que seus vizinhos pensam quando você sai no portão? A gente precisa pensar nisso. Tem um bom dia, pelo menos, não precisa entrar na casa dele, saber como que é o sofá dele, né? Mas, bom dia, vizinho, tudo bem? Percebeu que está mais triste, dá um abraço, se você tem intimidade, ou dizer qualquer coisa, eu estou aqui. É essa vereda da justiça, por amor do seu nome. Nós estamos aqui para ser bênção. Estamos aqui para representar Cristo nessa terra. Amém? Então, que Ele possa te guiar pelas veredas de justiça, por amor do seu nome, que você seja um bênção na vida das pessoas que estão à volta de vocês. Versículo 4 fala assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Eu pedi para o irmão colocar ali. Aqui é o bordão, o cajado. Esse instrumento, essa ferramenta, era usada para afastar os predadores das ovelhas. Então ele usava isso aqui como uma proteção para guardar a vida das ovelhas. E assim é o Senhor conosco. Eu tiro isso aqui como a palavra dele. Ele vem com a palavra, né? Porque muitas vezes não é só o perigo, o inimigo que vem atacar a ovelha, somos nós mesmos, né? Às vezes ele vem, pá, né? Dá uma, né? Cajadada assim, pra gente acordar, pra gente voltar. E aqui eu vejo como cuidado de Deus. Ele usava essa ferramenta para pegar a ovelha quando ela estava saindo para fora do caminho, quando ela caía numa ribanceira. Assim é o Senhor, né? A gente olhando pode pensar, nossa, coitada da ovelha, isso devia machucar, né? Mas quantas vezes a gente sente, né? A puxada e ela dói, ela machuca, mas é necessário,
porque o Senhor ele só quer te trazer para perto dele. Então é isso. Por isso que ele às vezes usa ferramentas. Essas ferramentas que ele usa às vezes são pessoas, né? Porque às vezes você acorda, escuta uma coisa que você não gosta, alguém faz uma coisa que você não esperava, você é machucado e você só põe a culpa na pessoa. Mas será que Deus não está querendo ver o teu coração como que tá? Né? Ai, tá tudo bem, mas até alguém pisar no meu dedinho mindinho, né? Enquanto não pisar no meu dedo mindinho, então às vezes Deus permite essas cutucadas pra gente, para saber onde que a gente está posicionado. A vida com Ele não é só águas tranquilas. Ele muda as etapas, mas o mesmo que vive em pastos verdejantes é aquele que está com você no vale da sombra da morte. É Ele que está com você, como foi cantado hoje. Só Ele. Ele está com você lá no momento da abastança, da fartura, como foi, né? O versículo 1. Nada me faltará. Mas eu quero falar para você que Ele é o mesmo que está com você quando você está passando pelo vale da sombra da morte. Essa morte pode ser uma morte de um ente querido, uma perda, pode ser a perda do emprego. Tem várias mortes, né, que podem ser representadas aqui. Mas a morte, ela representa a dor, sentimento de fracasso, sentimento de frustração. Essa é a morte, é a nossa morte, a morte da nossa identidade. Quando alguém faz algo como a missionária Solange falou no começo, né? E você perde a tua identidade, porque você acreditou naquilo que falaram a teu respeito. Você acaba matando você mesmo. Você acaba enterrando você mesmo, enterrando seus sonhos, seu propósito, seu planejamento para o futuro. Você fala, aconteceu isso aqui agora acabou, não tem mais nada. Não, o Senhor é o mesmo que está lá e está aqui. E se você estiver no caminho, sendo guiado pelas veredas da justiça, você vai conseguir passar pelo vale da sombra da morte. Essa fase é a fase da luta, de problemas, enfermidades, perdas. Mas ela acontece não para você se culpar, pois é um propósito de Deus. Não é o inimigo muitas vezes, mas dizemos isso. Mas precisamos crer que tudo está no controle dele, tudo é permissão dele. Quem aqui não conhece a história de Jó? Ele era um homem íntegro, reto diante do Senhor. E o inimigo, ele ficou furioso de ver que ele tinha tudo. E ele, quando foi um dia, ele foi à presença do Senhor e ele falou que Jó era assim porque ele tinha tudo e o Senhor permitiu. Se Deus permitiu, que eu vejo Jó como uma das figuras bíblicas mais preciosas, né? Porque você perder tudo, né? A casa, gente, tudo bem. Os bens, tudo bem. Mas ele perdeu os filhos. E ele falou, Deus me deu, Deus tomou. Quem tem coragem de falar isso num momento desse? Ele perdeu a vida dele através de cada filho daquele. Mas ele se manteve firme no Senhor. Né? Ninguém quer passar por isso. Mas às vezes passamos por pastos verdejantes e águas tranquilas e caímos no vale da sombra da morte. A gente está aqui nesse mundo, a gente não pode achar que a gente está isento a isso. Isso não é motivo para você também, ai meu Deus, hoje eu tenho tudo, será que vai ser amanhã ou ano que vem? Não! Eu só quero falar, só quero que essa mensagem entre no seu coração para você entender que você tem que buscar a presença do Senhor 24 horas, para quando você passar, você está firme no Senhor. E não murmurar, não blasfemar, não colocar culpa nos outros, porque tudo é permissão de Deus. Até mesmo as lutas, as perdas, as adversidades. Até mesmo se você estiver nessa fase, né, onde tudo o que você tinha saiu do seu controle. Tudo. Mas eu queria dizer para você, saiu do seu controle, mas não saiu do controle do Senhor. Não saiu. Não saiu.
A tua saúde não saiu do controle do Senhor. A tua família não saiu do controle do Senhor. Aleluia. Os teus negócios, os teus bens, seja lá o que for que está tirando a tua paz essa manhã, não saiu do controle do Senhor. Amém? Eu creio que Deus vai envergonhar o adversário. Amém. Eu creio que o Senhor vai derrotar tudo aquilo que tem se levantado contra a tua vida. Aleluia. Todas as barreiras, tudo aquilo que você olha e não vê solução, o Senhor vai abrir a tua visão, se você descansar nele, se você confiar. Amém? Ele fala no versículo 5: prepara-me a mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Eu fui pesquisar sobre isso, sobre essa palavra, né? O que Deus queria falar em relação a essa passagem em si. Depois eu trago para o nosso contexto. O óleo é o símbolo do Espírito Santo. Ele guarda a sua alma de coisas que lhe atormentam. Se ainda não é capaz disso, peça a Deus para ungir a cabeça com óleo. Não estejais inquieto por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Está em Filipenses. Amém? Então, quando chega nessa passagem, foi uma das que eu mais me peguei, fui ler, fui estudar, ele fala, né, que o pastor, aqui o pastor de ovelha em si, ele colocava óleo sobre a cabeça das ovelhas. Por quê? Geralmente nas montanhas onde elas ficavam, tinha enxames de insetos, moscas, e às vezes elas encontravam alguma feridinha e elas se alojavam na cabeça das ovelhas. E o pastor, ele tinha que estar muito atento a isso, viu, pastor? Tem que estar muito atento à cabeça das ovelhinhas, né? Porque ele ia lá e ungia a cabeça das ovelhas. O azeite ali, ele servia como uma barreira de proteção, para não deixar que as moscas, ela colocassem os ovos ali. Que se ela colocava, os ovos iam entrando, as larvas se multiplicavam ali, ela descia para o cérebro, começava a comer, e a ovelha ficava desesperada e ela começava a bater com a cabeça nas pedras. Onde ela via um local duro, ela batia, porque a dor era tanta, ela queria se livrar daquela tormenta, né? E aí, trazendo para o nosso contexto, né? O pastor, ele passava o óleo na ovelha antes do bicho pegar, viu, pastor? Então, presta atenção. E aí, trazendo para o nosso contexto, aonde é o nosso maior ataque? Na mente. Então, que você possa, quando você estiver passando por alguma situação, e que seja uma oração diária, fala: Senhor, unge a minha cabeça com óleo. Senhor, eu vou acordar, eu tenho uma decisão a tomar com alguém da minha família, no meu trabalho. Senhor, unge a minha cabeça com óleo. Porque se entrar algum inseto, que ele não venha se alojar na minha mente. Tudo contrário à tua vontade, toda palavra de maldição, toda palavra de dor, toda acusação, Senhor, unge minha cabeça com óleo. Que você possa acordar toda manhã e falar isso: Senhor, unge, unge, porque é aonde somos mais atacados. É na nossa parte emocional, né? Hoje se fala muito aí das doenças psicossomáticas, né? Por quê? Cabeça. Aquilo que vê, né? Vou sair um pouco do contexto. Eu presto muita atenção em tudo aquilo que o Benjamin vê. Tudo, né? Desenho. Quando ele fala, vó, esse. Aí eu vou ver. Eu falo, depois a vó vai ver, mas eu vejo para ver se ele pode ver. Os olhos, gente, é entrada para muita coisa. Às vezes você pensa que a criança está lá na sala vendo um desenho bobo, né?
e você fica ali, só que a gente tem que cuidar desde pequenininho, viu, mães? Eu comentei, isso é uma coisa muito séria, que eu estava vendo um desenho de massinha, gente, massinha de modelar com meu neto. E no meio do desenho apareceu uma voz e falou uma palavra pornográfica. E ficou falando coisas pornográficas no meio do desenho de massinha. Na hora eu desliguei, repreendi, comecei a orar e orar pelas crianças. Então, tem muita coisa. E aí eu comecei a ver sobre isso, porque essas coisas me interessam, e eu fui ver matérias sobre isso. E fala sobre as mensagens que tem no meio dos desenhos. Então a gente tem que começar a cuidar das crianças, mas a gente tem que levar isso para a nossa vida aqui, os adultos. Tem muita coisa que a gente está vendo, que a gente está escutando, que a gente está tendo como verdade para a nossa vida, e não é. Você tem que pedir para Deus te dar a direção de você, até mesmo durante uma pregação. Meu filho, pastor Felipe, sempre, às vezes chega em casa, eu estou vendo alguma pregação que alguém me manda e fala, mãe, falo, estou vendo. Fazer igual o pastor Anselmo fala. Tira a espinha, come a carne. Entendeu? Nós temos que ter discernimento. Porque tudo entra pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos. Então que você peça a Deus, toda manhã, Senhor, unja minha cabeça com óleo. Não deixa que nada, só a tua palavra, a tua presença. E me usa também, né? Porque nós também não temos só que pedir, a gente também tem que transbordar, né? Primeiro sermos curados para depois transbordar. Amém? E outra coisa que aqui fala, né, sobre o óleo, né, que ele transborda, dá uma imagem de que ele não para. Então, gente, Deus não vai colocar hoje, é todo dia. Ele vai derramar todo dia, mas você precisa buscar por esse óleo, através da oração, da palavra, do jejum, do discipulado, do grupo de círculo de oração. O que você puder fazer, é aí que o seu cálice vai transbordar. Aí eu coloquei, né, fiz um comentário aqui. Quem é o seu adversário? Ele é real? É um inimigo? Ou é irreal? É você que está criando ele, através de ansiedade, de medo, de fobias. Coloque isso diante do Senhor hoje. Fala, Senhor, o meu inimigo, ele não é real. Não é aquela pessoa tal. É eu mesma. Às vezes o nosso maior inimigo, ele está dentro da gente. Ele que vai crescendo, crescendo, tomando proporção, e quando você vê, ele já te dominou, ele é mais forte que você. Então, que você possa colocar diante do Senhor. Peça a Deus para que Ele unja a sua cabeça com óleo, que Ele te sustente, te dê paz. Amém? E fala assim, no 6º: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. A gente já passou pela fase dos pastos verdejantes, a parte que não passamos por dificuldades nenhuma, né? Nada nos falta. As águas tranquilas, passamos pelo momento do vale da sombra da morte, que são as dificuldades. Mas no final, Davi, quando começa esse salmo, a gente pode, se a gente ler com cuidado, a gente pode sentir o desespero dele, né? Que ele fala, o Senhor é meu pastor, ele está ali totalmente entregue, totalmente dependente da vontade de Deus. Só que quando ele chega no final, no versículo 6, ele fala, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Quem tem essa certeza hoje? Que habitaremos na casa do Senhor por longos dias. Eu creio. Ainda que tudo ao meu redor pareça o contrário, ainda que as adversidades se levantem, que os inimigos se levantem, que eu passe pelo vale da sombra da morte. No versículo 6, é um versículo que a gente tem que trazer para a nossa vida e botar em prática, é crer
que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida. Que você tenha essa certeza hoje, que a bondade e a misericórdia do Senhor, se você entregou sua vida para Jesus, se você crê que Ele é o Senhor e Salvador da tua vida, que Ele é o Filho de Deus, que Ele se colocou no madeiro, Ele se deixou ser transpassado, Ele suou, Ele derramou o seu sangue, Ele está aqui por você. Se você crê nisso, certamente a bondade e a misericórdia do Senhor seguirão a você todos os dias da tua vida. E nós, todos juntos, estaremos na casa do Senhor para sempre. Amém? E aí eu queria mostrar aqui que eu fiz tudo isso e na hora que o Felipe chegou, eu estava no finalzinho. Eu tinha escrito uma frase e aqui estava em branco. E aí quando estava no louvor, falei, agora eu entendi o que é pôr no branco. Aí eu coloquei aqui final, né? Mas eu falei, coloquei final, mas deixei em branco. Por quê? A gente pensa, eu vou me preparar, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou fazer tudo. Mas a semana foi tão abençoada, que eu não fiz 70% do que eu me preparei para fazer. E ontem eu falei assim, Felipe vai sair, Valci não está em casa, porque não é fácil, a gente é esposa, não está aí, está aqui, né? Falei, olha como Deus é bom, vou estar sozinho em casa, só eu e Deus, eu vou escrever com calma. O que acontece? Chegou visita, ô Glória, sem avisar, tá bom. Lourdinha, você estava lá, você não é visita, você é de casa, mas chegou visita, aquelas visitas boas, assim, que chega e você fala, não. Eu só pensava assim, eu quero ler, eu quero orar, eu quero me consagrar, mas amém. E aí, quando eu estava lá, assim, angustiada para a visita ir embora, o Arão, ele falou assim para mim, ele me mandou um áudio, e eu falei assim, nem te agradeci. Você me mandou um áudio lindo ontem. Vem cá, me dá um abraço, me dá um beijo. E ele pegou e me deu um beijo. E aí é o finalzinho que tá em branco lá, que Deus falou, você vai mostrar. Eu vou colocar só o áudio, tá? Porque não importa o tamanho, não importa a idade, mas sim importa o tamanho da fé, sabe? Como que Davi venceu aquele gigante Golias com uma pedrinha? Mas essa pedrinha era bem grande, né? Essa pedrinha era ao contrário, ela era desse tamanhozinho aqui, literalmente desse tamanhozinho aqui. E com esse tamanhozinho de pedra, Davi conseguiu matar aquele gigante Golias. Sabe por quê? Ele conseguiu matar aquele gigante? Não foi por causa da força, mas foi por causa da fé. Meu neto tem 5 anos. E eu falei, eu amei o seu videozinho, me dá um abraço. Aí ele falou assim, então, eu estava em casa ontem, vovó, e eu lembrei do Benjamin, porque o Benjamin me contou a história do Davi e do Golias. Ele aprendeu com o Benjamin a história do Davi e do Golias. E eu vi se cumprir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque todo dia, quando o Benjamin chega, quando ele vai embora, eu oro com ele. Eu abençoo a vida dele. E eu faço ele orar o salmo. Eu coloco aquele videozinho para ele. E aí ele tá aprendendo. Deixa eu ver aqui. Certamente
que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Ai, que bem. Glória a Deus. Deus, eu te agradeço, porque o Senhor não vê as nossas falhas, o Senhor vê o nosso amor, o nosso coração, a nossa gratidão a Ti, Senhor. Não importa as circunstâncias, adversidades, as lutas, Senhor, porque nós passamos pelas águas tranquilas, estamos atravessando, Senhor. Muitos irmãos que estão aqui estão passando pelas águas tranquilas, mas muitos também estão passando pelo vale da sombra da morte. E, Senhor, em nome de Jesus eu peço, Senhor, derrama sobre nós, Senhor, o óleo, Senhor, sobre a nossa cabeça, Senhor, o bálsamo, Senhor, vem restaurar nossa mente, Senhor. Senhor, que possamos, em nome de Jesus, viver essa palavra, confiar que habitaremos na Tua casa para todo sempre, independente das circunstâncias, Senhor. Eu quero Te agradecer por essa igreja, agradecer pela vida de cada irmão, agradecer pela cobertura espiritual que o Senhor tem colocado sobre as nossas vidas, guardando a mim, o meu esposo, o meu filho, o meu neto, a minha casa. Senhor, a disponibilidade do pastor Anselmo, a Luciana, Senhor, a Solange que tem orado por essa igreja, Pai. Senhor, nos conduzindo a palavra, levando a palavra, Senhor, nos levando para mais perto de Ti, porque muitas vezes não temos força, muitas vezes não temos coragem, não tenho ânimo, Senhor, como compartilhei com o irmão agora há pouco, muitas vezes a gente não consegue mais orar, mas tem alguém que ora e intercede por nós, Pai. Tem alguém que olha para os nossos olhos e vê a dor, a tristeza e se coloca, Senhor, na brecha. E eu quero te agradecer porque o Senhor é o nosso pastor. O Senhor não nos deixa faltar nada. E o Senhor passa conosco, Pai, pelo vale da sombra da morte. Porque o importante é que no final nós habitaremos na Tua casa por longos dias. E essa é a certeza que nada, nem ninguém tira da nossa vida. Eu te agradeço, Pai. Abençoa a vida de cada irmão que está aqui nessa manhã, Senhor. Unge, Senhor, a cabeça com o óleo de cada um, Senhor, em nome de Jesus. Leva-nos para casa, Senhor, para vivermos uma semana de bênção e de vitória, Senhor. E se ainda tivermos que passar por um processo doloroso, segura na nossa mão, Senhor. Sê conosco, Pai. Não nos deixa, Senhor, escurecer, não nos deixe enfraquecer. Usa a vida de cada irmão que está aqui para levar uma palavra, levar um abraço, levar um café, um chá, para mandar uma mensagem, um louvor, Senhor, que estejamos cada vez mais um ligado ao outro, como diz a Tua palavra, e Tu sendo a cabeça, Pai. Tu nos guiando, Senhor Deus Todo-Poderoso. Obrigado pela oportunidade de Te servir, Senhor. Obrigada, Senhor. Eu só quero agradecer hoje, Senhor. Dizer que Tu és santo, Senhor. Dizer que Tu é grande, Senhor. Dizer que Tu continua fazendo, Senhor. Dizer que Tu nos levará a caminhar em águas tranquilas, Pai. Obrigado pela oportunidade. Mais uma vez, eu Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.